primeira aula, né, online da Academia Brasileira de Audiologia. Eu gostaria primeiramente de dar as boas-vindas a todos. Nós, da diretoria atual da ABA, agradecemos a presença de todos vocês e a gente tem certeza que essa é a primeira de muitas aulas à distância e a nossa intenção é que vocês participem bastante. Enquanto eu apresento a aula, vocês podem fazer perguntas. Então, na medida do possível, eu vou tentar responder. Vocês vão ver que, na verdade, só o meu microfone está ligado. Para quem nunca participou de aula à distância, eu sei que algumas não participaram, mas vocês vão me ouvir, vão ver meus slides e vocês podem conversar comigo e com os outros participantes pelo chat. Inclusive, quando vocês quiserem fazer pergunta, eu peço que façam para todos os participantes. Eu não sei se o computador de vocês, o programa está em inglês ou português, mas está como todos os participantes, se eu não me engano. Porque aí todo mundo tem a possibilidade de ler a pergunta. Então, eu vou dar início à nossa primeira aula online. Agradeço muito a presença de todos e estou aqui para tentar esclarecer o que vocês precisarem. Então, só um minutinho para eu me organizar aqui. Muito bem. Então, a aula de hoje, na verdade, é sobre a função auditiva central e a importância da avaliação da função auditiva central no processo de adaptação de aparelho auditivo. Eu vi que a plateia é bem heterogênea, eu vi que tem pessoas que eu conheço que trabalham com processamento auditivo, vi que tem pessoas que trabalham na área de ASE, então eu tentei fazer uma aula que fosse, na verdade, não muito aprofundada em nenhuma das áreas, nem no ASE, nem no processamento auditivo, mesmo porque a gente só tem 1 hora de aula. Então eu tentei fazer um panorama geral da situação, da avaliação do processamento para quem vai passar pelo processo de adaptação de ASE, sem entrar muito em particularidades e especificidades. Mas, como eu falei, podem mandar perguntas e eu vou tentando responder se eu conseguir. O objetivo da aula é tentar fornecer subsídios para que os fonoaudiólogos, né, da nossa área, da audiologia, que trabalham com seleção, indicação e adaptação da ASE, compreendam a influência do processamento auditivo nesse processo. E para tentar instrumentalizar quem trabalha nessa área, para saber qual que é a importância e o que é possível de ser feito com relação ao paciente que vai passar pela adaptação de ASE. Então, na verdade, o meu foco, quando eu pensei na aula, era nas pessoas que trabalham na área de aparelho auditivo. Mas tem bastante gente do processamento auditivo também. Então, eu tentei fazer alguma coisa assim, meio termo. Por isso que eu falei que eu estou tentando ajustar a aula para contemplar aí todo mundo. Na verdade, assim, é uma área bastante ampla. Então, o meu enfoque, que também é o que eu tenho mais experiência, é na aplicabilidade da avaliação do processamento auditivo, na pré-seleção do aparelho auditivo, do ASE. Ou seja, eu vou tentar focar naquele paciente que vai passar pelo processo de seleção e adaptação de ASE e o que a gente poderia fazer no sentido de avaliar a função auditiva central desse indivíduo. Muito bem. Então, quando a gente pensa na adaptação de aparelho auditivo, por mais que a tecnologia tenha evoluído, por mais que a gente tenha tido muitos avanços, tanto na área do ASE quanto do diagnóstico, a gente sabe que ainda hoje o que norteia a seleção e adaptação do ASE é principalmente a audiometria tonal. Então, embora a gente tenha vários testes diagnósticos, embora a gente tenha vários recursos tecnológicos dentro do ASE, a gente acaba se baseando no nosso exame, que é o padrão ouro, que é a audiometria tonal. Lógico, não só a audiometria tonal, mas a avaliação audiológica, né? Muitas vezes a gente se baseia também no índice de reconhecimento de fala. Mas a gente sabe que tem outros fatores que podem influenciar o processo de seleção e adaptação do ponto de vista pessoal. Então, um ponto importante é, muitas vezes, o usuário de ASE, ele tem queixa, e essa queixa é incompatível com o achado audiológico. Muitas vezes, o que eu quero dizer é que,
só a avaliação audiológica básica não consegue traduzir a dificuldade que esse paciente tem em situação de dia a dia, porque a avaliação audiológica básica, ela não reflete uma situação de dia a dia, né? Porque, na verdade, o paciente está dentro da cabine, com fones, escutando os estímulos numa intensidade que é boa para ele, principalmente quando a gente pensa em termos de logoaudiometria. E a gente sabe que uma das queixas principais desses pacientes é a dificuldade para compreender fala, principalmente em situação de vários interlocutores falando ao mesmo tempo, né, que são situações de dia a dia, ou de ruído competitivo, ou em situações desfavoráveis de audição, que é o que acontece no nosso dia a dia. Existe um problema em particular, né, um fenômeno que é chamado de interferência binaural, que, na verdade, reflete o melhor desempenho do paciente com um aparelho só do que usando os dois aparelhos. E, na verdade, a gente não consegue detectar esse problema só se baseando na avaliação audiológica básica. Então, só a hemodiometria e o IPRF, muitas vezes a gente não consegue dizer se o paciente vai ter dificuldade de adaptação binaural ou não, porque muitas vezes a audiometria desse paciente é simétrica. Então, na verdade, assim, o foco da minha aula, o foco principal, é aquele paciente que tem perda auditiva periférica simétrica, bilateral, né? Então, nesses casos, a gente sabe pela literatura e por experiência clínica que muitas vezes o paciente, usando os dois aparelhos, tem um desempenho muito pior do que usando um só, porque um dos ouvidos acaba interferindo negativamente no outro. A gente tem descrito na literatura, inclusive, casos em que o paciente conseguia reconhecer fala na presença de ruído, aproximadamente 60% dessa fala numa orelha, quando avaliada isoladamente, 60% aproximadamente na outra orelha, quando avaliada isoladamente, e 6% mais ou menos, quando a gente avaliava as duas orelhas ao mesmo tempo. Ou seja, é alguém que funciona bem com a asa numa orelha, com a asa na outra, mas quando coloca a asa nas duas, não consegue funcionar. E, na verdade, essa é uma queixa bastante frequente. Na minha prática clínica, eu me deparo com vários pacientes que vêm encaminhados de centros auditivos. Então, muitas vezes, esse paciente passou por um centro auditivo, teve uma adaptação, já passou por processo, já passou, né, por esse processo de adaptação de ASE. No entanto, não tira o proveito necessário dos dois ASEs. E aí, o centro auditivo acaba encaminhando para que eu faça a avaliação, porque eles tentam justificar essa dificuldade de adaptação dos dois ASEs por alguma questão central, né, por um problema da função auditiva central. Então, a gente sabe, pela literatura, e a gente aprende lá na faculdade, que a gente deve sempre estimular o paciente à adaptação binaural de ASE. Mas será que realmente ela é sempre melhor do que a adaptação monoaural? Então, hoje em dia, na literatura, a gente vê vários estudos justamente com essa pergunta de estudo, né, de trabalho. Será que adaptar um indivíduo binauralmente com a ASE é realmente mais vantajoso do que fazer adaptação monoaural? As vantagens da adaptação binaural são inúmeras, né? A gente sabe que tem muito mais vantagem do que desvantagem. Então, dentre as vantagens dessa adaptação binaural, a gente sabe da melhora da compreensão de fala, seja no silêncio, seja no ruído, da melhora da localização da fonte sonora, melhora do zumbido, e a gente sabe também da prevenção da privação auditiva, porque nos casos de adaptação monoaural, a orelha que fica sem o aparelho acaba continuando na privação auditiva, enquanto a orelha que está com o aparelho auditivo sai dessa privação auditiva. Então, nesses casos de adaptação monoaural, a gente consegue visualizar bem a importância da prevenção da privação auditiva. Então, a gente
vários estudos já mostraram, a gente tem evidências científicas das vantagens da adaptação binaural. E como desvantagens da adaptação binaural, a gente sabe, além do custo, obviamente, né, de adquirir dois asas, duas próteses ao invés de uma, a questão estética, de estigma, né? Tem muita gente que acha que se colocar aparelho nas duas orelhas parece que é mais surdo do que usar aparelho numa orelha só, mas também é descrito na literatura a questão da interferência binaural. Então, a gente sabe, pela literatura atual, né, que a maioria das pessoas com perda auditiva bilateral, com adaptação binaural de AASE, acham que as vantagens de usar o aparelho nas duas orelhas superam as vantagens de usar um só. Mas, em todos esses estudos, a gente observa que tem um percentual importante de indivíduos que preferem a adaptação monaural ao invés da binaural. Ou seja, mesmo que a maioria supere as dificuldades da adaptação binaural, sempre tem uma pequena porcentagem de indivíduos que têm preferência pela monaural. Nesses estudos, o que a gente observa é um percentual na faixa de 41%. Então, se a gente for pensar, é significativo, né? É importante. Não dá para a gente deixar passar quase metade dos sujeitos que passam por adaptação de AASE com essa dificuldade de adaptação binaural. Ou seja, quase metade desses sujeitos tem preferência por usar um aparelho só ao invés de dois. Alguns estudos tentaram verificar quais seriam alguns fatores que poderiam ser úteis para predizer o fracasso da adaptação binaural. Então, que fatores poderiam nos mostrar o que quando não adaptar aparelho nas duas orelhas? O que a gente observa nesses estudos é que os dados sociodemográficos, como idade, por exemplo, sexo, e dados, os resultados da avaliação audiológica básica, principalmente audiograma e IPRF, não foram úteis para predizer o fracasso da adaptação binaural. A gente sabe que, assim, o principal preditor do sucesso da adaptação binaural é a investigação da interferência binaural. E essa interferência binaural a gente não consegue investigar só com a avaliação audiológica básica. Como, então, que a gente vai investigar se existe ou não a possibilidade do nosso paciente, que vai passar pelo processo de seleção e adaptação de aparelho auditivo, ter essa questão da interferência binaural, aplicando os testes de escuta dicótica. Os testes de escuta dicótica são, na verdade, testes que fazem parte da bateria de avaliação comportamental do processamento auditivo. Quando a gente avalia o processamento auditivo, a gente tem 4 grupos de testes, basicamente. Um desses grupos é o teste de escuta dicótica. Então, na verdade, pela literatura, a gente não precisa investigar toda a função auditiva central quando a gente tem em foco a questão da adaptação, principalmente com relação à adaptação binaural de AASE. A gente pode focar diretamente nesse grupo que a gente chama de escuta dicótica. E a literatura também mostra que um dos testes da escuta dicótica é o mais usado, o mais indicado para fazer essa pesquisa. Então, o que é escuta dicótica? Na verdade, escuta dicótica são testes que vão avaliar as duas orelhas simultaneamente. Então, a gente avalia o sujeito na condição binaural. Ele vai escutar 2 sons diferentes ao mesmo tempo nos 2 fones. Isso é o significado de escuta dicótica. Quais são as habilidades auditivas que a gente avalia com esses testes de escuta dicótica? A gente avalia basicamente a integração e a separação binaural. Então, eu costumo dizer, quem já foi meu aluno sabe, né, que eu sempre dou uns exemplos, assim, da integração e da separação binaural para ficar mais fácil para quem não conhece. Integração binaural é a gente escutar 2 coisas diferentes ao mesmo tempo e conseguir entender as duas, né?
Eu costumo dizer que mulher é muito boa na integração binaural, porque às vezes a gente está sentado com o nosso marido, amigo, namorado ou amiga no restaurante, a gente consegue prestar atenção no que ele está falando ou o que ela está falando, mas também consegue prestar atenção no que a mesa do lado está conversando. Né? A mulher é muito boa nisso. Então, a integração binaural é essa habilidade que a gente tem de entender duas coisas diferentes, né, que entram ao mesmo tempo pelos dois ouvidos, como um todo. Separação binaural, por sua vez, é uma habilidade que eu digo que é mais masculina. Então, eu escuto duas coisas diferentes, mas eu consigo colocar minha atenção só em uma delas. Não é? Geralmente, quando o marido está conversando com alguém no telefone ou assistindo futebol, né, acho que é um exemplo melhor, eles só prestam atenção no futebol. Se você falar qualquer coisa no horário do futebol, eles vão deletar a informação, porque eles mantêm o foco, apesar de estar escutando duas coisas diferentes, mantêm o foco em um só estímulo. Dentro do grupo da escuta de córtica, a gente tem vários testes. Aqui no Brasil, os testes que a gente mais usa são os testes de córticos com estímulo verbal. Dentre os testes de córticos com estímulo verbal, a gente tem o SSW e o escuta com dígitos, que são mais usados. Temos outros testes também, um deles está sendo mais usado atualmente, que é o consoante vogal. Uma outra promessa que a gente tem é o sentenças dicóticas, em inglês a sigla é DSI, né? Acho que a maioria sabe que a gente tem muita sigla no processamento. Então, são, na verdade, 4 testes, sendo que 2 são mais usados. A gente também tem testes de escuta dicótica com estímulo não verbal, mas para a proposta da avaliação do desempenho do aparelho auditivo, dessa avaliação pré-seleção, a gente vai focar nesses testes que são os mais usados. Se eu falei para vocês que o grupo da escuta dicótica é um grupo de testes que avalia as duas orelhas ao mesmo tempo, é meio que pré-requisito que essa pessoa tenha uma audiometria bilateral simétrica. Como eu falei para vocês que o foco da minha aula era principalmente no paciente com a perda auditiva neurosensorial bilateral simétrica, faz sentido falar justamente desse grupo. Mas também, mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais dos testes de processamento auditivo, e vocês vão ver que a gente não tem muito mais opção para aplicar nos pacientes com perda auditiva, principalmente quando não é bilateral e simétrica. Muito bem. Então, o que é importante que vocês saibam sobre a escuta dicótica? Primeiro, quando a gente aplica testes dicóticos, esses testes, eles, principalmente, o que eu vou falar vale para os testes que têm estímulo de fala. Eles vão entrar via fone. Então, o estímulo de fala que entra, por exemplo, pela orelha direita, vai chegar mais rapidamente e mais fortemente para o hemisfério esquerdo. Porque a gente, se vocês lembrarem lá das aulas que a gente teve de anatomofisiologia, as fibras auditivas, a via auditiva central, ela é mais robusta contralateralmente. Então, quando eu dou um estímulo de fala na orelha direita, esse estímulo vai ser processado, vai atingir, né, o hemisfério esquerdo. Lembrando que o hemisfério esquerdo ele processa principalmente som linguístico. O caminho para processar uma informação que seja linguística e que entra via fone direito é mais curto e mais rápido, percebem? A gente chama isso de vantagem da orelha direita. E também a gente usa o termo orelha direita é a dominante para esse tipo de teste que usa estímulo verbal e escuta dicótica. Por outro lado, quando a gente introduz um estímulo de fala na orelha esquerda, nessa condição de estimulação dicótica, ele vai atingir o hemisfério direito. O hemisfério direito, ele processa, ele é o responsável, né, pelo processamento das pistas não linguísticas da comunicação. Então, ele não vai processar o sinal de fala. Então, esse sinal de fala tem que ser transmitido via corpo caloso do hemisfério esquerdo. Portanto, a orelha esquerda é a orelha não dominante quando a gente pensa em teste de escuta dicótica com estímulo de fala. Fica claro isso?
Então, assim, para a gente fechar essa questão da escuta dicótica, o que é importante que vocês se lembrem? Que a gente tem, quando a gente pensa em testes como SSW, dígitos, o consoante vogal, são testes dicóticos com estímulo verbal. A gente tem uma orelha que é dominante para esse tipo de tarefa, que é a orelha direita, porque é ela que vai transmitir mais rapidamente a informação para o hemisfério esquerdo, que é o responsável pelo processamento da informação linguística. Por outro lado, a orelha esquerda, nesse tipo de teste, é a orelha não dominante, porque é a orelha que vai precisar de um caminho mais longo, ou seja, a informação vai para o hemisfério direito, que não é a responsável pelo processamento. O hemisfério direito vai passar via corpo caloso por hemisfério esquerdo. Então, esse caminho é mais longo e requer mais estruturas com função íntegra para que possa acontecer. Muito bem. E disso a gente também pode depender o conceito da vantagem da orelha direita. O que é essa vantagem da orelha direita? Que o caminho para a orelha direita nos testes de escuta dicótica verbais é mais curto, mais rápido, essa orelha tem vantagem. Então, quando a gente fala, por exemplo, no telefone, ao telefone, e coloca o fone na orelha direita, por que o destro geralmente põe o fone na orelha direita? Porque na maioria das vezes o destro tem essa dominância hemisférica que eu descrevi para vocês. Então, se a gente põe o fone na orelha direita, o som vai atingir o hemisfério esquerdo, o som que está vindo via telefone é um som linguístico. Então, para a gente, o processamento é mais curto, mais rápido. Agora, se vocês falarem para mim que vocês colocam o fone na orelha esquerda, eu já sei um dos motivos, que é deixar a mão direita livre para poder escrever. Não é? Então, geralmente, quem fala que põe na orelha esquerda, coloca porque deixa a mão direita livre, fica mais fácil. Outra coisa importante, a dominância hemisférica, do jeito que eu falei. Hemisfério esquerdo processando som de fala, né, principalmente. Hemisfério direito processando som não linguístico. Ela acontece com a maioria dos indivíduos, sejam eles destros ou canhotos. O que a gente sabe é que uma pequena parcela dos canhotos tem essa dominância invertida. Mas a gente vai pensar sempre pela regra, pela maioria, e não pela exceção. Muito bem. Só vou dar uma olhadinha no chat, porque a minha tela aqui é pequena, então eu não consigo ao mesmo tempo acompanhar o chat. Acho que eu respondi a pergunta da Daniela, porque ela perguntou justamente se nos canhotos a dominância era essa. Então, olha, nos canhotos, quase todos os canhotos têm a dominância hemisférica parecida com a do destro, mas existe realmente uma pequena parcela dos canhotos que tem a dominância invertida, tá bem? Então, vamos continuando. Falei para vocês que os dois testes que a gente mais usa mais lê na literatura com relação a essa questão da escuta dicótica são o escuta com dígitos e o FSW. Então, eu vou falar primeiro, porque do escuta com dígitos, eu sei que tem muita gente do processamento na plateia, mas eu sei também que tem muita gente que trabalha com a asa. Então, eu vou falar rapidamente sobre esse teste para deixar todo mundo no mesmo nível. Então, o teste de escuta com dígitos é um teste em que a gente apresenta 20 pares de dígitos, números, por orelha. Os números no português são dissilábicos. Então, a gente tem 5 números possíveis de aparecer no ouvido do paciente. 4, 5, 7, 8 e 9. A gente vai avaliar esse paciente em atenção livre ou em escuta direcionada. Né, na verdade. Atenção livre é a que vai avaliar a integração binaural. Ou seja, eu vou falar para o meu paciente assim, você vai escutar 4 números. 2 vão entrar pelo fone direito, 2 vão entrar pelo fone esquerdo. Repete o que você escutar. Então, é o free recall, que se diz em inglês. Em português, a tradução aproximada é atenção livre. Ele vai falar os números que ele lembrar. Por outro lado, a gente tem a escuta direcionada, que vai avaliar a separação binaural. O que é essa escuta direcionada? Eu vou falar para o meu paciente, você vai escutar 4 números, eu quero que você repita para mim somente os números que você escutar na orelha direita. Então, eu estou pedindo que ele direcione a atenção dele, dirija a atenção
só para a orelha direita. Essa é a etapa de escuta direcionada. Obviamente, depois a gente repete a tarefa para a orelha esquerda. Então, a gente repete, na verdade, a gente aplica o teste de código de dígitos 3 vezes. Uma na etapa de atenção livre, para avaliar a integração binaural, e 2 na escuta direcionada para avaliar a separação binaural. Uma vez na orelha direita, uma vez na orelha esquerda. Então, aqui, só visualmente, eu sou uma pessoa visual, então eu sempre coloco uns desenhos. Quem me conhece sabe, eu tenho mania de escrever, porque eu acho que é muito mais fácil a gente entender visualizando. Então, meu paciente vai escutar nesse teste, como eu falei para vocês, 4 números. 2 e mais 2. Por exemplo, não dá para fazer a sonoplastia, né? Mas seria mais ou menos isso. 5, 8, 9, 7. 2 números sobrepostos simultaneamente, cada um entrando por um fone. Logo em seguida, os outros 2. Então, nesse teste, o paciente não consegue dizer a ordem de apresentação dos números, porque são 2 e logo em seguida mais 2. Mas eles são totalmente sobrepostos para que a gente consiga avaliar tanto a integração quanto a separação binaural. Essa interpretação do teste é bastante interessante, tanto para quem trabalha com processamento, quanto para quem trabalha com a AVE. Então, o que seria isso? Qual é a possibilidade de resposta no teste de escuta com dígitos? Quais seriam os padrões possíveis de resposta? Então, o primeiro seria o paciente ter um desempenho dentro do esperado para a idade dele, tanto na etapa de atenção livre, quando a gente avalia a integração, quanto na etapa de escuta direcionada, quando a gente avalia a separação. Se ele tem tudo dentro da normalidade, ele não tem déficit na escuta de código. Por outro lado, o que pode acontecer? Quais são as outras possibilidades de padrão de resposta? Ele pode ter a atenção livre pior do que a escuta direcionada. Então, ele tem um desempenho ruim na integração binaural, mas tem um desempenho preservado ou melhor na escuta direcionada, na separação binaural. O que a literatura mostra como sendo a interpretação de uma situação dessas? Não um déficit específico da audição, mas sim um déficit cognitivo primário. Ou seja, numa situação em que é necessário mais memória e atenção, ou seja, quando a demanda de memória e atenção é maior, que é na etapa de integração, porque tem a competição, o paciente tem um desempenho ruim. Mas, quando a demanda diminui, né, essa demanda de atenção e de memória diminui, que é a etapa de separação binaural, o desempenho do paciente é melhor. Então, não se trata de uma questão específica da função auditiva central, mas provavelmente é uma questão cognitiva. Isso é super importante, porque daqui a pouquinho eu vou lembrar dos nossos idosos, que são a maioria que aparecem para seleção e adaptação de ASE, né? E a gente sabe do declínio cognitivo que é próprio do envelhecimento. Então, eu falei para vocês, são 4 padrões. O primeiro, tudo dentro da normalidade. O segundo, atenção livre pior do que a escuta direcionada. O terceiro, a escuta direcionada pior que a atenção livre. Então, quando tem a competição, e eu tenho que repetir, os 2, né? Então, os 2 números que entram pelas 2 orelhas e logo em seguida mais 2. O paciente que tem esse tipo de padrão, ele vai ter mais dificuldade nessa situação de repetir os 4 do que de repetir só os de uma orelha. Então, o que acontece? Diminuiu a demanda cognitiva, a demanda de memória, de atenção, que é o que acontece na escuta direcionada, mas não tem uma melhora no reconhecimento. Isso sim aponta para um déficit auditivo. Assim como o 4º padrão de resposta possível, que seria um desempenho abaixo do esperado, tanto na etapa de atenção livre, quando a gente avalia a integração, quanto na escuta direcionada, que é quando a gente avalia a separação. Ou seja, o paciente tem um desempenho ruim, independente da demanda cognitiva. Tudo bem? Faz sentido? Eu acho que isso aqui é bastante importante, esse tipo de interpretação. Na verdade, não é algo assim, que foi originário desses autores. O Jäger já falava isso há um tempo atrás.
Esses autores, eles usaram o teste de escuta com dígitos para falar essa interpretação, mas o Djerger usa também para o dicótico de lista de sentenças dicóticas, o DSI, que é um outro teste que a gente tem uma versão no português, que foi feita pela Adriana Andrade, mas que ainda não está sendo comercializada, mas que é uma grande promessa aí para o futuro. Dúvidas com relação a isso? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tem algumas perguntas, né? A Jordana está perguntando assim. Déficit cognitivo, você está falando de QI ou QI mais atenção e memória? Eu estou falando só da questão da atenção e memória, tá bom, gente? Não estou falando de QI. Eu estou falando especificamente de atenção e memória. A Cláudia está dizendo que não, o teste não funciona. Cláudia, de que teste que você está falando? Eu não entendi. Tá bom? Depois, às vezes demora um pouquinho para as pessoas responderem, não tem problema. Daqui a pouco eu volto no chat, tá, Cláudia? Não entendi a sua pergunta. Por favor, repete aí para mim. Muito bem. Então, vamos passando adiante. Lembram-se da interferência binaural, que eu falei antes de explicar os testes de escuta dicótica? Pois bem. Agora eu vou tentar mostrar para vocês o que a gente tem na literatura com relação ao uso dos testes, especificamente do dicótico de dígitos, para investigar essa interferência binaural. A gente tem tanto estudos com adultos, quanto estudos com idosos. E o que a gente observa, e é assim, presente em todos os estudos, é um achado comum a esses estudos, um déficit na orelha esquerda. Ou seja, se eu falei para vocês que escuta com dígitos é um teste dicótico que usa estímulo de fala, a orelha não dominante para a tarefa, né, que é a orelha esquerda, tem um pior desempenho com relação à orelha direita. Esses estudos, todos que eu citei, são 3, tem outros estudos também, mas esses 3 eu citei em particular, que são estudos que foram realizados com indivíduos que preferiam a adaptação monaural à adaptação binaural. Então, o que esses estudos mostraram também em comum? Que quando esses pacientes têm esse déficit na orelha esquerda, né, um déficit para a escuta dicótica na orelha esquerda, eles funcionam melhor com a adaptação monaural na orelha direita do que com a adaptação binaural, e muito menos com a adaptação na orelha esquerda. Então, relembrando, eu estou mostrando para vocês a aplicação de um teste específico de escuta dicótica, que é a escuta com dígitos, em pacientes que preferem a adaptação monaural à adaptação binaural. Então, qual que é a tentativa? Investigar se, apesar de eles terem audição periférica simétrica, eles têm alguma alteração na função auditiva central que justifica essa não adaptação com a ase dos dois lados. Tudo bem? E o que a gente observa é que realmente, pelos estudos, essas pessoas têm um déficit na função auditiva central, na orelha esquerda, né? E, na verdade, tem uma audição periférica simétrica. Portanto, se eu me baseio só na audiometria para fazer a adaptação do ASE, eu não vou saber se esse paciente tem ou não tem esse déficit da função auditiva central na orelha esquerda, que justificaria a dificuldade de adaptação binaural. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos continuando. O outro teste que a gente tem, que é mais usado aqui no Brasil, ele não é tão usado fora do Brasil, mas aqui a gente gosta bastante, é o SSW, teste de dissílabos alternados e sobrepostos. O SSW também é um teste dicótico, mas ele é o desenho dele é um pouco diferente do escuta com dígitos. Embora ele também tenha 4 estímulos, ele usa 4 estímulos, na verdade 4 palavras dissilábicas no português. Essas palavras não são todas sobrepostas. O nosso paciente vai escutar uma palavra isoladamente numa orelha, logo em seguida, 2 palavras sendo introduzidas ao mesmo tempo, quase que ao mesmo tempo, nas 2 orelhas, e uma última palavra que é apresentada sozinha
na outra orelha. Portanto, a gente tem 4 condições diferentes nesse teste, que seria orelha direita não competitiva, orelha direita competitiva, que é quando a gente apresenta as 2 palavras quase que ao mesmo tempo nas 2 orelhas. A outra condição é orelha esquerda competitiva. E a última condição, orelha esquerda não competitiva. Nesse teste, diferente do que acontece lá no Dígitos, o paciente consegue dizer a ordem de apresentação dos estímulos, porque esses estímulos não são totalmente sobrepostos. Como eu falei para vocês, primeiro aparece uma palavra isoladamente, depois 2, na verdade, uma aparece um pouquinho antes da outra, porque não é totalmente sobreposto como no Dígitos, e aparece uma última palavra sozinha no outro fone. Então, a gente tem 4 condições diferentes nesse teste. Quais são as diferenças, além dessas, né, que eu estou falando para vocês, com relação ao teste de escuta com dígitos? Se vocês pensarem no estímulo do SSW, o estímulo de fala, é um estímulo muito mais complexo. Então, a gente está falando de palavras dissilábicas no português. Quantas palavras dissilábicas no português a gente tem? Muitas, né? Então, a imprevisibilidade do SSW é muito maior do que a do escuta com dígitos. O que torna o teste mais complexo. E mais complexo também do ponto de vista linguístico, né? Porque as palavras dissilábicas, elas são imprevisíveis, é um conjunto aberto de palavras e não se repetem, né? Essas palavras não se repetem. Aumenta a complexidade linguística, aumenta a demanda de memória, né, dessa memória de trabalho, memória de curto prazo, aumenta também a demanda de atenção. Então, apesar dos 2 testes terem 4 estímulos, os 2 testes serem linguísticos, a gente tem uma diferença bastante importante entre o estímulo do SSW e o estímulo do escuta com dígitos. E isso tem intercorrências nos resultados da avaliação. Então, está aqui a folha de resposta do SSW, só para aquelas que não têm muita noção de processamento terem uma ideia. Então, a gente apresenta 40 sequências com 4 palavras em cada sequência e a gente alterna o início da apresentação da sequência entre as orelhas. Então, a primeira sequência, todas as que estão aqui nessa parte da folha de resposta, são sequências que começam pelo fone direito e terminam no fone esquerdo. E todas que estão na parte esquerda aqui da folha de resposta são sequências que começam pelo fone esquerdo e terminam no fone direito. Se vocês observarem, a gente tem sempre as 4 condições. Direita não competitiva, direita competitiva, esquerda competitiva e esquerda não competitiva. Tanto quando o teste começa pelo fone direito, quanto quando o teste começa pelo fone esquerdo. A análise do SSW é bastante complexa, costumo dizer que ele é tema para pelo menos um semestre de aula, mas é assim, apesar de ser um teste que fora do Brasil não é tão usado e tão valorizado como aqui, ele é bastante interessante porque ele tem uma possibilidade de análise qualitativa que enriquece bastante a avaliação de processamento auditivo. Outro ponto importante com relação ao SSW é que ele tem uma previsão, ele leva em consideração a perda auditiva periférica do nosso paciente. Então, o paciente que tem perda auditiva, a gente vai, na análise do SSW, desconsiderar os erros que ele teve no IRF, né? Pode não ser o modo mais perfeito aí de considerar que o paciente tem uma perda, mas ele ajuda, ele leva em conta se o paciente tem ou não tem um comprometimento do reconhecimento de fala por conta da perda auditiva periférica. Eu não falei para vocês antes, eu lembrei agora, mas é importante dizer que tanto o dígitos quanto o SSW não sofrem muita influência da perda auditiva, né? Daqui a pouco eu vou falar para vocês dos outros testes, né? Que não posso dizer o mesmo. Com relação ao SSW, há uns anos atrás, apareceu um estudo que também fazia uma análise da simetria da função auditiva central quando avaliada por esse teste mediante a audição periférica simétrica. Então, esses pesquisadores
estudaram um grupo de indivíduos que também que estavam em processo de adaptação de AASE, e eles aplicaram o teste SSW para verificar se havia ou não uma simetria da função auditiva central nesses pacientes. O que eles inferiram a partir dos achados deles? Que quando a diferença, na verdade, assim, um ponto importante, eles só consideraram para essa análise as condições competitivas, direita competitiva e esquerda competitiva, que são as palavras sobrepostas, porque são elas que verdadeiramente vão avaliar a função auditiva central. Então, eles consideraram essas condições competitivas e eles fizeram uma comparação, né? Subtraíram uma da outra. E o que eles observaram? Que quando havia uma diferença maior do que 24% entre orelha direita e orelha esquerda na condição competitiva, os pacientes tinham uma tendência a preferir a adaptação monoaural. Então, o que isso aqui está mostrando para a gente? Que quanto mais assimétrico o desempenho do nosso paciente em testes de escuta dicótica, mais eles tendem a preferir a adaptação monoaural e na orelha com melhor desempenho. Eles também mostraram que pacientes que tinham uma diferença entre as condições competitivas no SSW inferior a 12% tendiam a preferir a adaptação bilateral ou binaural. Então, não tem muitos estudos com o SSW, mas os poucos estudos que têm achados semelhantes, e esses achados são semelhantes ao que eu falei para vocês com relação à escuta dicótica, ou seja, orelha esquerda com um déficit da função auditiva central, apesar da audição periférica simétrica. Também apontaram para uma maior demanda cognitiva em termos de atenção e memória do SSW com relação à escuta com dígitos. O que isso pode acarretar? Um desempenho ainda pior dos pacientes, porque se aumenta a demanda cognitiva, né, de atenção, de memória e a complexidade linguística, o paciente pode ter um desempenho ainda pior. Portanto, especificamente os testes de escuta dicótica, principalmente SSW dígitos, podem sim contribuir para investigar o prognóstico da adaptação binaural. Então, só com a avaliação audiológica, a gente não consegue predizer se o paciente vai ter sucesso nessa adaptação binaural. No entanto, se a gente consegue aplicar esses testes durante o processo, né, de pré-seleção, a gente já consegue ter uma ideia se eles vão ou não se adaptar com 2 AASes. A gente tem que levar em consideração que muitos dos nossos pacientes que aparecem para adaptação de AASes são idosos. E a gente sabe que no idoso, a gente tem um pacotinho surpresa. E, na verdade, o idoso ele tem a perda auditiva periférica, que muitas vezes sozinha não justifica a dificuldade de compreensão de fala que eles trazem. E a gente sabe que também tem dificuldade de compreensão de fala. Então, o que a gente sabe é que, pelos estudos, né, o que esses estudos mostram, que existe, além do comprometimento periférico no indivíduo em processo de envelhecimento, também uma questão central, uma alteração do sistema nervoso central, que é inerente a esse processo de envelhecimento. Portanto, a gente sabe também que a perda auditiva vai ter sua intercorrência, a perda auditiva é periférica, mas ela vai ter uma intercorrência na função auditiva central, ou seja, os estudos estão mostrando que tem uma redução da massa cinzenta, por exemplo, do córtex auditivo, e que isso vai afetar tanto a memória quanto a integração sensorial. A gente também sabe que memória de trabalho e velocidade de processamento também sofrem com o envelhecimento. Portanto, quando a gente pensa no indivíduo idoso, a gente tem que lembrar que ele não tem só a questão da perda auditiva periférica, mas ele tem também alterações na função auditiva central decorrentes do problema periférico. Somado a tudo isso,
o declínio cognitivo, principalmente em termos de memória, atenção, velocidade de processamento. Tudo isso interfere no processo de seleção e adaptação de AASE. Outro ponto importante, os efeitos de envelhecimento eles são mais pronunciados conforme aumenta a complexidade do sinal de fala. Então, se a gente pensa no desempenho do idoso em testes dicóticos, que são esses que eu estava falando para vocês agora, se a gente compara SSW e dígitos, o desempenho do idoso é bem pior no SSW por conta da maior complexidade linguística. Outra questão diz respeito à velocidade de apresentação dos testes. A gente sabe que os testes de processamento auditivo a gente tem que fazer no tempo do CD. A gente não pode ficar dando pausa no CD. No entanto, qualitativamente, a gente pode fazer essas pausas e tomar cuidado com a interpretação, e tudo isso tem que estar pontuado no nosso relatório. Então, quando o indivíduo idoso aparece para fazer uma avaliação do processamento, a gente tem que tomar mais cuidado e talvez a gente tenha que usar estratégias que têm que ser descritas no nosso relatório, mas que podem ajudar a entender qual é a dificuldade desse idoso. Eu digo idoso, mas a gente pode fazer isso para outros pacientes também. Então, o que eu estou tentando dizer? O paciente tem que, você percebe, ou parece que a dificuldade dele é com a velocidade do teste. O que a gente pode fazer? Pausar e verificar se dando a pausa, ou seja, aumentando o prazo para ele responder, ele consegue ou não. Se ele consegue chegar na resposta certa, provavelmente a dificuldade dele é de velocidade de processamento e não especificamente relacionada às habilidades auditivas centrais, por exemplo, integração e separação binaural, que é o que a gente está falando aqui da escuta dicótica. Então, como que é o desempenho de idosos nos testes de escuta dicótica, principalmente escuta com dígitos SSW que eu falei para vocês? No escuta com dígitos, por ser mais resistente à perda auditiva periférica, por ter carga linguística menos complexa do que o SSW, não precisar de uma discriminação auditiva muito apurada, o idoso tem um desempenho melhor. O teste de consoante vogal, por sua vez, que é um outro teste de escuta dicótica, que utiliza sílabas, ele sofre muito mais a influência da perda auditiva periférica, porque ele precisa de uma discriminação auditiva mais apurada. O SSW e o DSI, que é o teste de sentenças dicóticas, eles também são relativamente resistentes à perda auditiva. Mas todos eles, principalmente os testes SSW e DSI, que são testes que necessitam mais da memória, né? A gente tem que tomar cuidado para não sobrecarregar a memória e o paciente ter um desempenho ruim. Porque daí vai ser difícil da gente saber se a dificuldade dele é com relação à habilidade auditiva ou com relação ao armazenamento. Muito bem, deixa eu só, antes de continuar, ver se tem alguma questão. A Cheryl está perguntando se tem uma intensidade apropriada para a gente realizar os testes. E daí, logo em seguida, alguém respondeu, né? Tem uma intensidade sim, Cheryl. A gente aplica os testes, os dicóticos, aproximadamente a 40, 50 dB, acima da média de 501 e 2. Então, lógico, um paciente com perda auditiva, a gente vai ter que tomar mais cuidado, porque se a gente coloca numa intensidade muito forte, pode ser que esse paciente, se ele tiver o recrutamento, ele pode passar a ter um desempenho pior por conta da intensidade. Então, a gente tem, para o paciente com perda, a gente tem que tomar mais cuidado, ajustar numa intensidade que não incomode e que a gente tente não fazer com que piore o desempenho dele por conta dessa intensidade devido ao recrutamento. Muito bem. Pensando no indivíduo com perda, idoso ou não idoso, se ele vai passar por uma avaliação do processamento auditivo, já é bastante complicado, porque vocês já devem ter ouvido falar que a maioria dos testes de processamento auditivo sofrem influência da perda auditiva periférica. Então, a gente sabe que a distorção, né, que a gente causa no sinal acústico nesses testes de processamento auditivo podem fazer com que o indivíduo tenha uma diminuição na habilidade de reconhecimento de fala, e isso pode
diminuir o desempenho deles na avaliação da função auditiva central. Ou seja, a gente tem que saber quais são os testes que sofrem ou não influência da perda auditiva para escolher a nossa bateria de testes. E a gente sabe que os testes mais resistentes à perda auditiva periférica são os testes de processamento temporal, principalmente a ordenação temporal, que são os testes de padrão de frequência e padrão de duração, os testes de escuta dicótica, que eu falei bastante para vocês hoje, dentre os comportamentais. E aí a gente tem os testes eletrofisiológicos, que não são, na verdade, o nosso objeto de estudo hoje. De qualquer forma, dentro da literatura, o que a gente observa com relação principalmente ao processo, né, de pré-seleção da adaptação de ASE é a escolha dos testes dicóticos, por não sofrerem tanto a influência da perda auditiva periférica e porque eles conseguem mostrar se existe ou não uma assimetria na função auditiva central que pode justificar a não adaptação binaural com sucesso. Então, vale a pena fazer uma avaliação do processamento auditivo nesses indivíduos com perda auditiva? Principalmente nesses que vão ser futuros usuários de ASE. Eu falei para vocês que o foco da minha aula ia ser principalmente esse. Eu acho que vale, mas vale a gente aplicar, na verdade, já na lata os testes de escuta dicótica. Então, não adianta a gente ficar com muito rodeio, porque os outros testes de processamento não são tão eficazes para verificar, para tentar justificar essa dificuldade da adaptação do aparelho auditivo. Então, na literatura, atualmente, o que a gente tem são evidências científicas de que aplicar os testes de escuta dicótica, principalmente o escuta com dígitos, pode ajudar a dar um prognóstico com relação à adaptação binaural. Por outro lado, a gente também tem evidência científica que aponta para uma eficácia, né, para uma efetividade do treinamento auditivo, tanto em indivíduo com perda auditiva periférica, quanto em indivíduo com a ASE, quanto em idoso com a ASE, né, por conta da perda auditiva periférica. A gente tem vários estudos aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, a gente tem muito estudo com treinamento auditivo, então, que apontam para essa eficácia do treinamento auditivo. Ou seja, então, se eu falei para vocês que vale a pena aplicar os testes de escuta dicótica, pelo menos para que a gente tenha evidência científica, e a gente tem evidência científica de que o treinamento auditivo tem resultado, então a gente pode inferir que talvez, se a gente tivesse um treinamento específico para a interferência binaural, a gente pudesse ajudar mais esse paciente em processo de seleção e adaptação de ASE. Então, voltando vamos tentar fechar o que eu falei para vocês hoje. O que a gente tem realmente de evidência científica é com relação ao uso dos testes dicóticos, principalmente escuta com dígitos. Vocês viram que ele consegue mostrar que existe uma assimetria na função auditiva periférica em pacientes que têm audiometria simétrica bilateral. Portanto, se esse teste mostra, se a gente começa a aplicar esse teste, vamos dizer assim, como uma triagem na pré-seleção do ASE, o que a gente pode pensar? Que ele pode contribuir para a gente, pelo menos, saber se aquele paciente é ou não é um bom candidato ao uso da prótese, né, do ASE nas duas orelhas. Vamos supor que a gente verifique que ele tem uma assimetria da função auditiva central. O que a gente poderia pensar? Duas medidas. Uma seria fazer a adaptação monaural na orelha melhor, mas a gente vai cair naquele problema que é deixar a orelha pior em privação auditiva e fazer com que piore mais ainda a função auditiva desse lado. Portanto, o que eu acho que a gente precisa começar a estudar mais é um treinamento auditivo específico para interferência binaural, que ajude esses pacientes, que são futuros usuários do aparelho auditivo, a se beneficiar da adaptação binaural ao invés da monoaural. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Valéria está perguntando sobre o listening effort, né? O efeito, o esforço auditivo, se ele está associado à interferência binaural.
o esforço auditivo com certeza está associado, Valéria, a todas essas questões de sobrecarga do cérebro quando a gente escuta. Porque para escutar, a gente usa muito mais do que o sistema auditivo, né? Então, o esforço auditivo, ele está relacionado principalmente à demanda cognitiva da mensagem. E a gente tem que levar em conta, com certeza, né? O foco hoje era a gente falar um pouco mais da interferência binaural. A interferência binaural, a gente consegue diferenciar um pouco se tem essa questão do esforço auditivo envolvida na medida que a gente consegue perceber se existe ou não um padrão de resposta, como eu mostrei para vocês, compatível com um declínio cognitivo. E a gente consegue perceber isso pelo escuta com dígitos. A Jana, acho que é a Janaína, né? Está perguntando se dá para aplicar em qualquer grau de perda. Então, a gente consegue aplicar esses testes psicóticos até uma perda auditiva de grau moderado, moderadamente severo. Depois disso, a gente já não tem nível de sensação suficiente para aplicar os testes. E aí a gente poderia fazer algo informal, por exemplo. De repente, colocar o AASE numa orelha só e fazer uma experiência domiciliar, na outra orelha e fazer a experiência, e depois nas duas orelhas, e observar como é o desempenho desse paciente. Mas com um paciente com uma perda auditiva pior do que moderadamente severa, a gente realmente não consegue. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Sherry está falando assim, se adaptar mono e tiver bom resultado, não tenta bi. O problema de não tentar adaptação binaural é aquilo que eu falei para vocês. A gente está colocando o paciente ou deixando o paciente com uma orelha em privação auditiva. E a gente tem estudos que mostram que essa orelha tende a ter um pior desempenho auditivo ficando na privação auditiva. Então, nós, como audiologistas, temos a obrigação de tentar reabilitar as duas orelhas, né? Não uma só. Então, dentro do possível, eu acho que a gente ainda não tem nada assim formalizado com relação a isso. Mas eu acho que o ideal seria a gente fazer um treinamento auditivo com foco na questão da interferência binaural. A Camila está perguntando assim, quanto que se mantém das habilidades treinadas nessa população considerando o envelhecimento? Camila, para isso a gente precisa de estudos longitudinais que acompanhem o paciente depois do treinamento auditivo. Eu sei que a professora Eliane Chochala, na USP, e as orientandas dela têm alguns estudos nesse sentido, e elas mostram que os efeitos do treinamento auditivo se mantêm a longo prazo. Especificamente da interferência binaural, a gente não tem nada, como eu falei para vocês antes. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Daniela está perguntando se eu sugiro alguma leitura sobre treinamento. Daniela, se você der um Google, você vai encontrar bastante trabalho sobre treinamento auditivo em português. Eu acho que o Brasil é um dos países que tem mais produção nessa área do treinamento auditivo. E tem bastante material para você consultar aí, tanto com pacientes com perda auditiva quanto idosos. Se você consultar, por exemplo, o site de teses da USP, a professora Eliane Chachá orienta muito trabalho nessa linha de pesquisa. Olha lá, a Aline que está falando é a Aline Albuquerque. A Aline, inclusive, se for a Albuquerque, fez o trabalho dela, que está super bonito nessa área de treinamento auditivo. Pessoal, a gente está chegando ao final, são 8 horas da noite. A nossa proposta era de uma aula curta, de 1 hora. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu coloquei para vocês aí um slide com os próximos eventos da aba. Nós esperamos vocês aqui em São Paulo, no EIA, que vai acontecer agora do dia 26 a 28 de maio. E quem não se inscreveu, a gente tem ainda algumas poucas inscrições, porque graças a Deus a gente teve um grande número de inscritos. Mas a gente tem poucas inscrições que podem ser feitas na hora, e os associados ABA, que fizerem a inscrição lá na hora no Centro de Convenções Rebouças, vão ter o valor congelado da última promoção que a gente fez. A gente vai ter uma segunda aula online, uma aula à distância, com a professora Adriana Laperda, que é da UTP, né, Universidade Tuiuti do Paraná.
Ela vai falar sobre zumbido e perda auditiva em escolares, né, sobre a prevenção do zumbido e da perda auditiva em escolares. Recomendo bastante. A professora Adriana é uma pessoa bastante ativa nessa área. Inclusive, ela faz parte do DDB, né, no DDB, que é o Dangerous Decibels Brasil, que vai ter um workshop também apoiado pela ABA em setembro em São Paulo e Curitiba. Então, foi um prazer, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês aí sobre os testes de processamento. Tentei mostrar o que a gente tinha, principalmente de evidência científica, e em nome da minha diretoria, que está toda presente, eu não sei se vocês observaram, a professora Cátia Alvarenga, que é a presidente, professora Lilian Muniz, que é a secretária juntamente comigo, professora Alessandra Espada Duran, que é a vice-presidente, professora Cristiana Magni, todas presentes assistindo e prestigiando o nosso primeiro curso. A professora Maria Francisca não pôde estar presente, mas todas nós estamos juntas nessa empreitada da aula online. Então, esperamos vocês na próxima. Beijos a todas e espero que até o EIA, né? Então, até dia 26 e 28 de maio. Boa noite.